Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo o irmão Valdir Camilo disserta sobre quais pecados, segundo a Bíblia, levam à desassociação. Eu decidi fazer essa introdução ao vídeo do Valdir Camilo porque muitos irmãos talvez não façam a menor ideia do motivo por trás do assunto desse vídeo. No livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, que é o livro para anciãos, feito pelo corpo governante, os anciãos são informados e instruídos de que existem, segundo o corpo governante, 39 pecados de desassociação. E muitos desses pecados não são descritos na Bíblia como sendo passíveis de desassociação. Pois bem, e no livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, que é o livro que os anciãos congregacionais recebem do corpo governante para saber como lidar com questões judicativas, que contém uma lista de pecados de desassociação, essa lista feita pelo corpo governante é muito mais longa do que a lista apresentada na Bíblia pelo apóstolo Paulo. E nesse livro, no capítulo 12.15.6, o corpo governante define a extrema falta de limpeza como um pecado passível de desassociação. E assim como tudo que é adicionado à Bíblia, esta regra é bastante subjetiva, desprovida de clareza e objetividade. Pois afinal, o que significa extrema falta de limpeza? Devemos lembrar que as condições de limpeza são bastante diferentes em uma tribo da África, por exemplo, e um hospital em um país de primeiro mundo. Então, evidentemente, esta regra extra-bíblica, que não é apresentada nas Escrituras e que foi criada pelo corpo governante como um motivo de desassociar pessoas, é algo bastante complicado, porque pessoas em uma determinada localidade poderão ser desassociadas, sendo que pessoas em outra localidade que fizeram exatamente a mesma coisa ou até pior, não vão ser desassociadas, porque os conceitos são subjetivos. E não é assim que a lei tem que funcionar. A lei não pode ser subjetiva, a lei tem que ser objetiva. E o que eu defendo aqui é que ninguém, nem mesmo o corpo governante, tem direito de adicionar punições que a Bíblia não adiciona para pecados que a Bíblia não descreve como sendo passíveis daquela punição, no caso, a desassociação. O que eu defendo é, somente quando a Bíblia diz que um pecado é passível de desassociação, então aquele pecado é de fato passível de desassociação. Se a Bíblia não apresenta um determinado pecado como passível de desassociação, ele ainda é um pecado, mas ele não é passível de desassociação e não pode ser. E o que eu estou dizendo não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz exatamente isso que eu estou dizendo. Leia comigo Romanos capítulo 5, versículo 13, que diz assim, abre aspas, pois até a lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é imputado a ninguém quando não há lei. Fecha aspas. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que se a Bíblia não diz que aquela ação deve ser punida desse jeito, então não cabe a nós criarmos esta regra, porque isso é uma regra humana. Então, em resumo, o que o apóstolo Paulo ensinou aqui sob inspiração é que se uma pessoa comete um pecado, e ela pode estar cometendo um pecado, mas se a Bíblia não diz que aquele pecado deve resultar em desassociação, então ele não deve resultar em desassociação. Por quê? Porque a Bíblia não diz que aquele pecado deve resultar em desassociação. Então agora a pergunta que cada um de nós deve se fazer é a seguinte: acredito eu nestas palavras do apóstolo Paulo, sim ou não? Se você acredita nestas palavras do apóstolo Paulo, então você discorda da lista de 39 pecados de desassociação do corpo governante. Não tem como você dizer que acredita nessas palavras do apóstolo Paulo, mas também acredita na lista de 39 pecados de desassociação do corpo governante. Não dá para aceitar os dois. Ou é um ou é outro. Mas a minha parte termina aqui e agora vocês ficam com o irmão Valdir Camilo. O tema de hoje é quais pecados levam à excomunhão, segundo a Bíblia. E é muito importante nós analisarmos este tema, porque eu recebi uma mensagem, eu vou ler para você aqui, a mensagem que eu recebi e essa mensagem me causou bastante espanto. Então, é importante que você tome conhecimento de como é que as coisas estão acontecendo nessa questão da excomunhão. Para você que está me acompanhando, você já sabe o que eu estou falando, mas para você talvez que não acompanhou os vídeos anteriores, então eu vou falar o seguinte, comunhão, ou melhor dizendo, excomunhão, é um ato, é bíblico, é uma ação bíblica, é uma ação de penalização para com um cristão, uma cristã,
que está vivendo em pecado grave e não quer mudar, não quer se corrigir. Então, nesse caso, a igreja cristã aplica a excomunhão, que é desvincular a pessoa de ser membro. A pessoa deixa de ser considerada um membro, ela é excomungada. Só para você entender o significado, você que não está me acompanhando. Mas a pergunta, ela é muito pertinente. Quais pecados levam à excomunhão segundo a Bíblia? Então eu vou ler para você aqui, que está aqui comigo, uma mensagem que eu recebi, em que a pessoa falou o seguinte: na minha religião, as pessoas podem ser expulsas, quer dizer, excomungadas, né? Por não tomarem banho e por causa disso terem mau cheiro. Pode haver expulsão por causa disso? Então, realmente essa colocação aqui me estarreceu, me causou muito espanto saber que há igrejas cristãs que estão levando essa ação bíblica, a excomunhão, ao nível da banalidade. Porque a Bíblia fala, sim, sobre a questão de limpeza, é lógico. Em toda a Bíblia você encontra que ela promove a limpeza, a pureza, tanto física quanto mental, de bons pensamentos, a pureza emocional, porque ela fala contra você ter maus sentimentos, ter ciúme, ter inveja, ter ódio. Então a Bíblia fala também sobre a limpeza emocional, sobre a espiritual, que está ligado, emocional e espiritual. E então ela fala sobre a limpeza, e ela promove a limpeza, e ela é contra a sujeira, é claro. Mas daí a excomungar, a expulsar uma pessoa, porque ela não tem asseio, que ela não se cuida, estou aqui, não toma banho e exala mau cheiro. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que você acha, você que está me assistindo aí? Você acha que seria um motivo válido para desvincular a pessoa de ser membro? Então agora ela deixa de ser um membro da igreja, ela deixa de ser um cristão, porque ela tem esse problema, porque ela não se ajusta, porque ela está sendo ajudada, corrigida, orientada, mas ela não se ajusta. Seria um motivo para excomunhão, para expulsão, para o desvinculamento, para o desligamento da pessoa da igreja? Bem, vamos ver o que a Bíblia tem a dizer. Que o que importa, na verdade, é o que a palavra de Deus diz. Quando Paulo tratou desse assunto da excomunhão, e ele falou inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né, em suas cartas apostólicas, nós temos aqui o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, onde ele falou aqui de acordo com a Nova Versão Internacional. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja, quer dizer, que for, que estiver sendo imoral, a palavra aqui no original é fornicador, avarento, algumas traduções traduzem por ganancioso, idólatra, caluniador, outras traduções colocam injuriador ou maldizente, alcoólatra, que eu prefiro outras traduções que colocam beberão, ou ladrão, e há traduções que colocam extorsor. Com tais pessoas vocês nem devem comer. No versículo 13 ele falou, removam, expulsem, ou excomunguem essa pessoa má, esse perverso do meio de vocês. Então Paulo colocou aqui 6 coisas que podem levar à expulsão se a pessoa não se corrigir, não aceitar a correção, se a pessoa não aceitar a ajuda da igreja, da congregação. Ele citou aqui fornicador, que em grego é pornos, está se referindo a uma pessoa que pratica o pecado de sexo fora do casamento. O sexo não é pecado, mas sexo fora do casamento, segundo a Bíblia, é pecado. Então, esse é o fornicador. Aí citou também avarento ou ganancioso. É lógico que você não tem como determinar que uma pessoa é gananciosa, você não pode olhar o coração dela. Então, está falando, evidentemente, de uma prática que mostra que a pessoa é avarenta ou é gananciosa. A palavra pleonektes, em grego, se aplica aqui a chantagista, uma pessoa que é exploradora, um fraudador, aquele que comete fraude, seria o enganador. Para quem não sabe, fraude é um ato ardiloso, enganoso, de má fé, com o intuito de lesar ou ludibriar, enganar alguém.
ou de não cumprir determinado dever, significa lograr uma pessoa, aquele que se apropria de algo que não lhe pertence, né, por meios ilegais, ilícitos, aquele que explora os mais fracos, os que não têm conhecimento, explora em sentido financeiro, que enriquece por explorar os outros com lucros desonestos. Então esse seria o avarento, ou ganancioso, ou chantagista, seria uma outra tradução. Aí falou também do idólatra. Então tem que ser aquele que realmente vive na idolatria. Uma idolatria comprovada, e dê para comprovar. Vem depois o maldizente, ou injuriador, ou caluniador, de acordo com a tradução. Que é aquela pessoa que fere a reputação de outra, não é? Aquela pessoa que usa insultos abusivos, ou que fala uma mentira grave de outra pessoa. Depois vem o beberrão, e finalmente o extorsor, o roubador, o vigarista, né? Uma pessoa que furta, age como ladrão, aquela pessoa que rouba outro, que extorque. Então nós vemos aqui 6 coisas que Paulo colocou como sendo motivos para a excomunhão, para a expulsão, para o desligamento, desvinculamento, desassociação, a palavra que você quiser usar. O sentido é o mesmo. Quando nós pegamos o texto no capítulo seguinte, 1 Coríntios 6, 9 e 10, o apóstolo Paulo fala agora dos que não herdarão o reino de Deus. E ele coloca as mesmas coisas, só que eles, vamos dizer assim, ele destrincha. Ele coloca em termos mais claros. As mesmas 6 coisas que ele colocou em 1 Coríntios 5, 11, ele coloca também em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Eu vou ler aqui, onde diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Agora vamos às coisas que ele colocou. Primeiro, nem imorais. Imorais tem que ver com fornicação. Então, nem os fornicadores. 2, nem os idólatras. 3, nem os adúlteros. Veja que aqui agora ele destrinchou. Ele falou primeiro da pessoa que pratica sexo fora do casamento, no caso como solteiro, e agora ele fala daquele que pratica sexo fora do casamento, no caso ele sendo casado, então ele é um adúltero. 4, nem homossexuais passivos, ou, 5º, ativos. 6º, nem ladrões. 7º, nem avarentos ou gananciosos. 8, nem alcoólatras ou beberrões. 9, nem caluniadores ou injuriadores. 10, nem trapaceiros ou extorsores, de acordo com outras traduções, herdarão o reino de Deus. Então aqui tem 10 coisas, mas que são basicamente as mesmas 6. Ele apenas explicou o que é a palavra relações ilícitas, relações imorais, imoralidade sexual. Porque a imoralidade sexual é o sexo fora do casamento, fora do arranjo matrimonial, que dá origem à família, né? O casamento dá origem à família, que é o arranjo de Deus também. O sexo fora do casamento, ele é uma imoralidade sexual. O sexo que não está entre marido e esposa. E a palavra fornicação, embora ela se refira num sentido estrito ao sexo entre solteiros, um homem, uma mulher, ou etc., a gente vai explicar melhor, mas na Bíblia também a palavra fornicação pode abranger adultério e homossexualismo. Por isso que aqui ele destrinchou. Eu vou mostrar para você, citando aqui algumas passagens. Mateus 5,32. Jesus falou daquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de fornicação. Ele usou a palavra lá fornicação e não adultério, porque a palavra fornicação abrange o adultério. Uma pessoa que comete adultério, porque ele está casado, está falando de casados ali. Então, a fornicação nesse caso é o adultério. Mas ele usou a palavra fornicação. Fornicação abrange, portanto, adultério. Em 1 Coríntios 7, 2, Paulo falou assim: por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Então, quer dizer, por causa do sexo fora do casamento ou antes do casamento, sexo entre solteiros, aqui fornicação se aplica a sexo entre solteiros, cada um seja casado, né? Que se case, que é melhor, que a pessoa daí vai evitar o sexo, o perigo, né, do sexo entre solteiros, porque o sexo entre solteiros é fornicação. E com relação ao homossexualismo, Judas, capítulo 1, versículo 7, diz aqui: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que,
havendo-se entregue à fornicação. Estou lendo aqui agora na Almeida, corrigida fiel. Então fala que Sodoma e Gomorra se entregaram à fornicação. E nós lemos lá em Gênesis que eles praticavam o homossexualismo. Então o homossexualismo, seja o ativo e também o passivo, são descritos na Bíblia como fornicação. Por isso que você vê agora aqui em 1 Coríntios 6, 9 e 10 uma lista maior. Porque lá em 1 Coríntios 5, 11, Paulo falou os imorais, ou os fornicadores. Mas aqui ele explicou que entre esses fornicadores, ele destrinchou na verdade, ele colocou separadamente os adúlteros, os homossexuais ativos e os homossexuais passivos. Então, essa lista, ela mostra os motivos bíblicos para a excomunhão, para a expulsão, para o desligamento, desvinculamento, desassociação. São palavras utilizadas para a mesma ação disciplinar. E além desse texto de 1 Coríntios 5:11, nós temos o texto de Tito 3:10. Tito 3:10 diz assim: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o, ou seja, evite-o. Eu prefiro uma outra tradução, porque aqui diz aquele que provoca divisões. E uma pessoa pode provocar divisões falando a verdade. Por exemplo, Jesus Cristo, ele provocou divisões. Por quê? Porque o judaísmo da época dele estava tudo errado. E ele falou a verdade, ele corrigiu isso. Ele provocou divisões. Então veja que não é meramente uma pessoa que provoca divisões que deverá ser expulsa. Por isso que a palavra grega usada aqui, a palavra heretikos, quer dizer, alguém herético, herege, significa aquele que promove uma doutrina falsa. Quer dizer, ele causa divisões, mas por promover uma doutrina falsa. Doutrina falsa de acordo com o que a Bíblia diz, não de acordo com cada religião cristã diz, porque cada religião cristã tem conceitos diferentes hoje. Então é de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então a pessoa que promove doutrina falsa, doutrina que a Bíblia condena, essa pessoa também deve ser excomungada ou expulsa. E agora, utilizando o exemplo que me foi passado aqui, nesse comentário feito por uma pessoa, né? Ele falou aqui, na minha religião as pessoas podem ser expulsas por não tomarem banho e por causa disso terem mau cheiro. Quer dizer, os líderes que fazem isso, que estão expulsando pessoas porque as pessoas não tomam banho e têm mau cheiro, estão sendo hereges. Eles, na verdade, estão indo contra a palavra de Deus. Eles estão promovendo uma doutrina falsa, porque a palavra de Deus não manda fazer isso. Como você viu 1 Coríntios 5:11, ali nós vemos 6 motivos para a excomunhão. E Tito 3:10 tem um outro motivo, que é promover doutrina falsa. E no caso aí em questão, que me foi falado, então nessa igreja os líderes estão promovendo uma doutrina falsa, estão indo além do que está escrito. 1 Coríntios 4:6 fala, não vá além do que está escrito. Ir além do que está escrito já é promover uma doutrina falsa, veja só. Então esses líderes é que deveriam ser excomungados, deveriam ser expulsos por promoverem essa doutrina falsa, de expulsar pessoas porque a pessoa não toma banho, porque a pessoa tem mau cheiro. Olha só. Então perceba como está havendo uma arbitrariedade, como está havendo a banalização da excomunhão. Veja que coisa absurda, né? Porque daqui para frente, se isso continuar nas igrejas cristãs que têm a excomunhão, a pessoa vai ser expulsa por qualquer motivo, né? Digamos que a pessoa está com casco, vai ser expulsa. Ela arrota alto, pronto, vai ser expulsa. Talvez o líder fale assim, você olhou torto para o seu irmão, você vai ser expulso. Não, olhei torto porque eu sou vesgo. Não, você vai ser expulso, olhou torto. Você piscou para minha esposa, vai ser expulso. Não, é que eu estou com um cisco no olho. Não, você piscou, você vai ser expulso. Quer dizer, daqui para frente, virou uma bagunça, gente. Isso está me causando, assim, um espanto gigantesco. Porque as religiões que têm a excomunhão, elas não estão respeitando os motivos bíblicos para a excomunhão ou para a expulsão. Os motivos são os que estão lá. 1 Coríntios 5:11, esse texto é explicado, ele é destrinchado em 1 Coríntios 6, 9 e 10, você vê que tem os mesmos elementos, só que especificando mais. E Tito 3:10, a pessoa que promove uma doutrina falsa, uma doutrina que a Bíblia considera falsa, tá? Então veja, isso é motivo para excomunhão. Agora, esses outros motivos que estão colocando aí, a bel prazer, de acordo com a cabeça do líder ou dos líderes, realmente
é um desrespeito grave para com a palavra do nosso Senhor. É um desrespeito grave para com a palavra de Deus. É interessante que na lei do homem, tá? Na lei do homem existe o princípio da legalidade e da segurança jurídica. O que é isso, Valdir Camilo? O princípio da legalidade está no artigo 5º e o inciso 2º da Constituição Federal de 88, que diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Quer dizer, a lei é que determina o que você faz, o que você não pode fazer. Tem que ter uma lei escrita. No nosso caso, a lei escrita qual que é? A Bíblia. No caso, religioso. Agora veja, na lei do homem, eles não podem acusar alguém, não podem imputar um crime a alguém, se não estiver registrado como lei, isso na lei do homem, quanto mais na lei de Deus. Nós não podemos determinar coisas da nossa cabeça se não estiver escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é muito mais do que a lei do homem. Se na lei do homem já existe o princípio da legalidade, de fazer tudo de acordo com uma lei escrita e definida, e isso dá segurança jurídica, quer dizer, faz as pessoas terem garantia de que existe uma lei e tem que ser aplicado de acordo com a lei. Quanto mais é a palavra de Deus. Agora, se os líderes fizeram do jeito da cabeça deles, sem observar o que está escrito, quer dizer, vão além do que está escrito, aí vira uma bagunça. Fica uma coisa absurda, né? Eu fico impressionado porque realmente é uma coisa que estarrece, né? Que causa estarrecimento. Essa igreja, essa religião específica, ela faz isso que você falou, né? Procura ajudar a pessoa primeiro, procura orientar, procura ajudar, mas digamos que a pessoa é irredutível, que a pessoa não muda. Então, eles estão tomando uma ação disciplinar além do que a Bíblia permite. Mesmo que eles tenham feito o que você falou aqui, que tomem providências antes, que ajudem a pessoa a se corrigir, que orientem, que tentem conscientizar a pessoa, só que eles estão indo além do limite. Por quê? Porque o limite é fazer o que você falou aí, é corrigir, ajudar, orientar. Mas a Bíblia não manda excomungar, não permite isso, excomungar além dos motivos que estão na palavra de Deus. Isso é a segurança jurídica que a Bíblia dá para aquele que é fiel ao cristianismo. Esse é o princípio da legalidade da Bíblia, seguir o que está escrito. O princípio da legalidade, que está lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2º, está na Bíblia também, lá em 1 Coríntios 4:6. Não vá além do que está escrito. É a legalidade colocada pela palavra de Deus. Agora, se a pessoa faz do jeito que quer, né, a igreja está fazendo do jeito que quer, daqui a pouco vai excomungar pessoas, vai desassociar pessoas, vai isolar pessoas, vai desvincular pessoas por qualquer motivo. Já está sendo qualquer motivo. Então é algo impressionante isto que tem acontecido. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês, espero ter esclarecido, né, o que a Bíblia diz. Mais perguntas irão surgir com o tempo, é claro, e eu tenho prazer em considerar. Pode mandar para mim, tá? Seja no WhatsApp, seja no direct do Instagram, seja no Facebook, pode mandar para mim as suas perguntas, seus comentários, que eu vou considerar aqui, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.